Boa tarde a todos. Vamos dar início ao primeiro workshop sobre saúde indígena. O workshop é parte das atividades do curso de formação de Conselheiros Nacionais de Saúde. Esse é um projeto da UFMG, em particular do Programa Democracia Participativa e do Projeto República, em associação com a Secretaria de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, para a formação de conselheiros nacionais na área de saúde. Bom, boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de vocês. Queria dizer que agradeço a oportunidade de estar aqui também, porque é bem importante para mim, inclusive por razões pessoais, poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu acumulei aí já há um certo tempo nessa questão. Eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter é, primeiro de tudo, a compreensão sobre o que é essa diversidade dos povos indígenas no Brasil. Todos nós, inclusive quem faz antropologia na universidade, na verdade, antes de chegar na universidade, tem uma formação no estudo normal, durante a vida, muito deficiente sobre as populações indígenas do Brasil, a diversidade, etc. Quer dizer, todos nós sabemos que quando as crianças vão comemorar o dia do índio, em geral põe um cocar que imita índio americano e faz aquelas coisas a partir de imagens super estereotipadas, e muito pouca gente tem a ideia do tamanho da diversidade que a gente tem nesse país aqui. Existem mais de 230 povos indígenas diferentes no Brasil e que se fala no mínimo 180 línguas totalmente diferentes umas das outras. Então, realmente, muitas vezes o que se imagina para uma determinada população não faz o menor sentido para uma outra população, né? Isso pode parecer um pouco óbvio, mas é uma das raízes da maioria dos problemas da política pública, que é o mal entendido, a falta de compreensão e que gera, na verdade, dificuldades ou problemas de eficácia nas políticas públicas. A questão não é falta de verba, sobretudo os problemas são problemas de gestão. Inclusive, eu acho que atualmente nós estamos num dos contextos que se gasta mais dinheiro com saúde indígena todos os tempos, e os resultados são ainda extremamente problemáticos. Entrando um pouco nessa primeira parte, quer dizer, o que é essa diversidade toda e a importância dela para a eficiência dos programas de saúde, a gente tem primeiro aqui uma dificuldade de compreensão, de consolidação de dados da quantidade da população indígena no Brasil. Então, só a partir desse censo agora que começa a divulgar os resultados é que a gente tem uma contagem universal da população indígena do Brasil. O que a gente estima é que, além dos cerca de 400 mil vivendo em terras indígenas, a gente tem por volta aí mais de 170 mil índios vivendo em áreas urbanas. Esse é um dado ainda muito mais difícil de conseguir, porque não é simplesmente você vai numa terra indígena e aí todo mundo está lá em índio e está dentro da terra indígena. Não, você está numa cidade e essa população está dispersa na população normal, porque como é que você consegue pensar ali esses índios que não são simplesmente autodeclarações genéricas, mas são pessoas que têm relação mesmo com aldeias ou com as populações que estão nas terras indígenas. Está aí por volta de 600 mil índios no Brasil hoje, divididos então nos 230 povos falantes de 180 línguas. Existe, na verdade, uma grande desigualdade, né, da distribuição da extensão de terras dessa população. A gente tem então 672 terras indígenas, 415 na Amazônia e 257 fora da Amazônia, 14% do território nacional para essa população de 400 mil. Então, a gente olhando esse número aqui, a gente vê que a extensão das terras na Amazônia é 98,5% do total da extensão de terras indígenas do Brasil. Só que, cruzando com a população, a gente vê que 58 versus 41. A gente tem 98,5% da extensão de terras com 60% da população e tem os outros cerca de 41,5% da extensão de terras. Quase metade da população indígena do Brasil vivendo em 1,5% da extensão de terras indígenas. A gente vê que, na verdade, não é muita terra para pouco índio na Amazônia, mas são
metade da população indígena do Brasil confinada, em situação de confinamento, em áreas minúsculas, onde tem muito pouca possibilidade de sobrevivência, segundo os ditames da Constituição Federal, que diz que eles têm direito de viver segundo seus usos, costumes e tradições. Essa desigualdade, obviamente, é resultado de um processo histórico, né, que, na verdade, existe uma grande virada no reconhecimento dos direitos territoriais indígenas na Constituição de 88. Primeiro, se derruba aquela visão anterior da política pública de transformar as populações indígenas em massas de trabalhadores rurais genéricos. E é então no artigo 231 que é garantida a essa população o direito de ser diferente da maioria da população. E outro ponto fundamental do capítulo 231, o Estado brasileiro nunca dá terra para os índios. Ele reconhece um direito à posse que é anterior à própria existência do Estado brasileiro. Também existe entre nós um grande preconceito. Por um lado, a gente tende a dizer que esses índios misturados, sobretudo do litoral, do Nordeste, alguns aqui de Minas, de vários lugares, não são mais índios. Tanto esses caras que são totalmente misturados, os chamados índios emergentes, na verdade eles surgem nesse contexto justamente por causa dessa virada produzida pela Constituição de 88, eles de estigmatizados passam a ser então sujeitos de direito territoriais e esse direito à desigualdade. Então todas aquelas populações que se escondiam a sua identidade por vergonha, por medo de ser roubado, etc, eles dizem, bom, agora eu não preciso mais me esconder. E a partir desse contexto eles começam então a reaparecer e falar, não, os Tupinambá não foram extintos no século XVIII, somos nós, por exemplo, sul da Bahia. Do ponto de vista da legislação e do Estado, eles são totalmente legítimos, então têm direito a viver segundo seus usos, costumes e tradições e ter as suas terras ocupadas tradicionalmente, reconhecidas pelo Estado brasileiro. Do outro lado, então, as raízes do problema do ponto de vista então, do Estado brasileiro tem duas faces perversas que têm que ser compreendidas. A primeira, obviamente, é a falta de continuidade das políticas. Não existe realmente consolidado um modelo que deu certo, qual é o rumo que nós vamos andar. E a outra questão extremamente problemática, que é a imbricação entre política e gestão. E isso produz uma série de problemas na gestão de recursos, prestação de contas, gestão das políticas, etc. E que faz com que os indicadores, então, realmente não cheguem nem perto do desejado.